No lado oriental do continente africano, uma flecha áspera está perfurando o Oceano Índico. Este é o Chifre de África, cercado pelas águas do Mar Vermelho, o Golfo de Aden e o Oceano Índico ao leste, bem como a Savana e o Sahel ao oeste. Mais de 145 milhões de pessoas vivem nesses 4 países, em meio a algumas das montanhas mais altas e desertos mais implacáveis do continente. Neste vídeo, daremos uma olhada mais de perto nas 3 regiões geográficas distintas do Chifre da África, mergulhando nas terras altas da Etiópia, a costa do Mar Vermelho, ao longo da Eritreia e Djibouti, e finalmente o deserto da Somália, que envolve a ponta do Chifre. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu chamo-me Ru Júnior. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Chifre da África, que é uma região que geralmente inclui 4 países: a Etiópia, a Somália, Eritreia e Djibouti. E é uma zona de grande importância geográfica, estratégica e ecológica. E vamos lá ser sinceros, não é por acaso que quase todos os países desejam ter bases militares aqui. Até porque está próximo do Estreito de Bab el-Mandeb, que é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Mas não é só isso. Também é considerada uma das regiões mais antigas da presença humana, com fósseis importantes de hominídeos a serem encontrados nesta região. Isso e outros motivos fazem do Chifre da África um foco importante para estudos de arqueologia, antropologia e evolução humana, e principalmente a geografia. Então, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro capítulo do nosso vídeo. Capítulo 1. As terras altas da Etiópia. Esculpidas pelas imensas forças de dentro do nosso planeta, as terras altas da Etiópia são a maior extensão de terreno acidentado no continente africano. As montanhas, o vulcão e os desfiladeiros são produto de uma intensa atividade tectônica que moldou a África Oriental nos últimos 75 milhões de anos. Olhando para o mapa topográfico da África, podemos discernir várias linhas através das montanhas e dos grandes lagos, que mostram as forças do grande sistema de fendas africanas, que atualmente está dividindo a placa tectônica africana em 2. E esses processos também são, em grande parte, responsáveis pelo afastamento das acidentadas terras altas da Etiópia a cerca de 6 milímetros por ano. As placas Somali e Núbia estão a se deslocar em direções opostas devido a uma fonte desconhecida no manto da Terra. Uma nova crosta fina e frágil está a se formar a partir de fluxos vulcânicos entre elas. Esse processo, combinado com uma elevação local separada e mais intensa ao redor da atual Etiópia, elevou essas terras altas quase circulares acima do resto da África até hoje. O Rift da África Oriental continua se expandindo e, ao longo dos últimos milhões de anos, criou 2 subdivisões nas terras altas da Etiópia. A secção noroeste é chamada de Maciço Abissínio, enquanto a sua contraparte do outro lado do Rift é chamada de Harar Maciço. Ambas as regiões compartilham muitas semelhanças com alta precipitação e várias montanhas, ultrapassando a marca de 4.000 metros ou 13.100 pés. Mas também tem algumas diferenças distintas quando se trata de estabelecer recordes. Por exemplo, o maciço abissínio no Nordeste supera Harar em praticamente todas as categorias geográficas. É o lar da montanha mais alta da Etiópia, com o Ras Dejan de 4.550 metros ou 15.000 pés de altura, cuja água de degelo drena através do desfiladeiro mais profundo da Etiópia e então alimenta a
maior usina hidroelétrica do país. Um pouco mais ao sul, na próxima bacia de drenagem, podemos encontrar o maior lago da Etiópia, o Lago Tana, que também contribui com o fluxo para o rio Nilo. A cada estação chuvosa entre junho e agosto, a moção sobre o Oceano Índico cai sobre as terras altas da Etiópia, aumentando o fluxo do Lago Tana 50 vezes e inundando sazonalmente as margens do Nilo por mais de 2.000 km ou 1.200 metros. Na outra extremidade do maciço abissínio, pouco antes do grande rift africano ter separado as massas montanhosas, a capital etíope, Addis Abeba, pode ser encontrada. Com 5,7 milhões de habitantes em sua região metropolitana, constitui a maior cidade do país e da região como um todo. Até o final do século XIX, a cidade permaneceu uma modesta cidade turística conhecida por suas fontes minerais. Mas quando Menelik II, o rei de Shiva, estabeleceu seu palácio imperial, isso atraiu rapidamente comerciantes e artesãos de todo o país e começou a ascensão meteórica à cidade mais influente do país. Logo atrás dos limites da cidade de Addis Abeba, o corte diagonal do grande rift africano penetra nas terras altas da Etiópia e criou uma paisagem de muitos lagos, encostas de montanhas florestadas e canyons em seu caminho. Do outro lado da lacuna, aproximadamente 100 km ou 60 metros de largura, agora recém-formada placa tectônica Somali, somos recebidos mais uma vez pelas vastas montanhas e canyons que se estendem em todas as direções. Por esta parte das terras altas, muitos poucos picos pontiagudos podem ser vistos e, em vez disso, planaltos planos em elevações que ultrapassam 2.000 metros ou 6.600 pés, onde os desfiladeiros íngremes e estreitos são conhecidos. Esta paisagem de origem vulcânica já foi muito mais pontiaguda, mas milhões de anos de glaciação fizeram seu trabalho, achatando os picos e esculpindo saídas profundas de água de degelo entre eles, remontando o grande rift africano que está penetrando nas terras altas da Etiópia. E, seguindo a fenda para o norte, a linha de falha parece estar se abrindo em direção à costa do Mar Vermelho, de onde a fenda continua em duas direções diferentes ao longo do Mar Vermelho e do Golfo de Aden. Nesta junção, a terra cai plana até o nível do mar, criando uma das paisagens mais exclusivas e inóspitas do planeta, levando-nos ao capítulo 2. O Triângulo de Afar. Os pontos de interseção das placas Núbia, Somali e Árabe, um dos lugares mais inóspitos da Terra, se formou com seu calor escaldante, desafiando qualquer um que ouse entrar o Triângulo de Afar. Como esta região é conhecida, fica no nível do mar ou abaixo dele e se estende da Etiópia Central até a Eritreia Central e até a Somália Ocidental, abrangendo inteiramente o país de Djibouti. Esta depressão é de longe a região mais vulcanicamente ativa do Chifre e cheia de características peculiares. Tendo sido poupada pelas forças da glaciação, muitos dos cones vulcânicos permanecem intactos e agora estão a se destacar da paisagem plana. Vários desses vulcões ainda estão ativos hoje, com 13 deles tendo entrado em erupção nos últimos 200 anos. O mais notável destes é o Arta Ali, no norte do Triângulo, que está em erupção continuamente há quase 60 anos. O fluxo constante de lava do Arta Ali transborda regularmente, cobrindo os arredores do escudo do vulcão com rocha báltica fresca. No centro do cone, um lago de lava contínuo está a ferver desde o início do século XX.
É um dos 8 únicos lagos de lavas expostos no globo e detém a distinção de ser o lago de lava contínuo mais duradouro do planeta. O Arta Ali fica no meio da depressão de Danakil, que é amplamente considerada um dos lugares mais inóspitos do planeta. O vale aparentemente extraterrestre detém um recorde indiscutível de temperatura média anual de 35 graus ou 95 graus Fahrenheit e as temperaturas diurnas excedem 50 graus ou 122 Fahrenheit regularmente, envergonhando lugares como o Vale da Morte na Califórnia. Mas essa temperatura extrema nem é o aspecto mais desafiador de tentar viver dentro da depressão de Danakil. Qualquer água que encontra seu caminho para a cratera que fica a 150 metros ou 410 pés abaixo do mar evapora quase imediatamente, criando uma crosta de sal espessa e impenetrável em locais onde a água consegue permanecer por um tempo. Ela se mistura com os gases tóxicos de enxofre e cloreto e minerais subprodutos da forte atividade vulcânica, criando lagoas altamente ácidas e coloridas, prontas para dissolver qualquer matéria orgânica que possa entrar. Paradoxalmente, é nesta depressão, embora em uma secção um pouco menos hostil, onde os arqueólogos encontraram o esqueleto mais surpreendente, agora apelidado de Lucy, o Australopithecus afarensis. Os ossos foram datados de 3,3 milhões de anos atrás, aproximadamente na época das primeiras ferramentas de pedra que foram encontradas para o uso humano, apoiando a teoria de que os humanos modernos podem ter a sua origem nesta região. A 125 metros abaixo do nível do mar, a depressão de Danakil já é o 6º ponto mais baixo da superfície da Terra, mas nem mesmo o ponto mais baixo da região. Esse título pertence ao lago Assal, situado a 250 metros ou 150 metros a sudeste, do outro lado da depressão, com Djibouti mergulhando a uma profundidade de 155 metros abaixo do nível do mar. O lago Assal é o ponto mais baixo da África. Como muitos outros lagos abaixo do nível do mar, suas águas não têm saída e a evaporação constante faz com que elas se tornem hipersalinas. Subindo da depressão para o leste, novamente estamos a deixar o terceiro menor país da África continental para trás e a costa somali de 3.330 km ou 270 metros de comprimento começa a envolver o ponto mais oriental do continente, nos trazendo ao capítulo 3, a Ponta do Chifre. A Ponta do Chifre fica no meio da região politicamente mais instável do planeta. A faixa mais externa do Chifre da África é uma personificação das lutas que a região como um todo passou nos últimos 100 anos. Logo a oeste do Chifre da África fica o Sudão do Sul, o país mais jovem a ser reconhecido pelas Nações Unidas em 2009. Mas este título pode em breve ser desafiado dentro do próprio Chifre. A Somalilândia, tendo ganhado independência em 1960, depois de ser um protetorado britânico pelos últimos 75 anos, o Estado rapidamente se unificou com a antiga terra somali italiana. É uma jovem nação promissora, mas a política partidária, um golpe comunista, uma invasão fracassada da Etiópia, fome e tensões entre os clãs subjacentes rapidamente o transformaram em um estado fracassado desde a década de 1990. E agora a terra somali do norte tem tentado obter independência do sul novamente. Mas a luta pelo reconhecimento internacional para apoiar a sua reivindicação do Chifre da África continua sendo uma batalha difícil. Enquanto as relações diplomáticas internacionais entre a terra somali e o resto do mundo estão a crescer, sugerindo uma potencial independência futura, o Estado ainda enfrenta um longo e incerto caminho.
O extremo norte é coberto por uma fina cadeia de montanhas costeiras chamadas de Montanhas Ogo, que ainda é um produto do rift tectônico que ocorre ao longo do Golfo de Aden. As encostas florestadas das montanhas aqui estão em forte contraste com o deserto bastante quente e árido, que cobre virtualmente o resto da Somália. Até que um bolsão de degrau árido começa a se formar ao sul da capital da Somália, Mogadishu. Apenas rios pequenos e sazonais cruzam o deserto aqui, que normalmente não são suficientes para sustentar qualquer forma substancial de flora ou agricultura. Quase todos na Somália rural praticam alguma forma de pastoralismo nômade ou seminômade, contando com ovelhas e cabras e camelos para seu sustento e, ocasionalmente, coletando um pouco de borracha para sobreviver. Para encontrar a terra adequada para a agricultura básica, temos de viajar mais de 1000 quilômetros para o sul, onde os primeiros rios permanentes estão cruzando a paisagem descendo. O rio Shebele cruza a fronteira com a Somália na metade do caminho e segue direto para o Oceano Índico. Terras elevadas na costa, no entanto, fazem o rio fazer uma curva acentuada para sul antes de chegar à capital Mogadishu e transportam as águas a mais de 500 quilômetros paralelas à costa do Oceano Índico. Pouco antes de drenar para o oceano, o rio também se encontra ao outro grande rio da região, o rio Juba, cuja bacia de drenagem juntos tornam esta zona única terra agrícola viável da Somália. Apesar do solo um tanto fértil, chuvas ocasionais e terras acessíveis, a agricultura na Somália ainda é uma das indústrias tecnologicamente menos avançadas do mundo inteiro e muitos agricultores estão apenas a alcançar autossustentabilidade. No geral, o passado violento, cheio de guerras civis, confrontos étnicos e má gestão severa, criaram condições de vidas insondáveis, especialmente na Somália rural, o que dá ao país a menor pontuação do Índice de Desenvolvimento Humano de qualquer país do planeta. O clima rigoroso e a política continuam desafiando a pequena população. Em um cenário mais amplo, podemos dizer que a geografia do chifre da África é um estudo de caso fascinante. Os picos de fertilidade, a profundidade e a prosperidade do continente coexistem em uma estreita proximidade na ponta mais oriental do continente africano. Então, meu amigo, o nosso vídeo termina por aqui. Por favor, não se esqueça de isso mesmo, dar aquele soco no like, partilhar com mais pessoas e, claro, se você quer apoiar ainda mais esse canal, torne-se membro do canal. E se você quer apoiar ainda mais eu a fazer esses vídeos, você pode comprar uma xícara, 2, quantas você quiser e puder, no Buy Me a Coffee, link aí na descrição, que isso também me ajuda. Então, é isso. E por favor, se você tem sugestão de tópicos e temas para serem abordados aqui no canal, deixe-me saber aí nos comentários. Se você quer saber do sul do continente africano, do Maghreb, seja qual região, deixe-me saber. Então, meu muito obrigado. Koshikuro, Kanimambo, Asante Sana, Ngasakidila, Matando, é só o começo. Tamo juntos. Peace.